A leitura desse livro tinha que virar vlog. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Olha só quem trouxe vlog de leitura pra vocês! Isso porque, gente, quando eu pensei em ler Imagens Estranhas do autor Uketsu, eu não consegui enxergar outra possibilidade que não essa. Um livro de terror e suspense tinha que ser vlog pra gente ver, né? Pra vocês verem e eu também ver as minhas reações em tempo ainda mais real, quase isso, de como estava sendo essa leitura para mim. O livro Imagens Estranhas, do autor Uketsu, tem 184 páginas, pelo menos no formato físico, é essa quantidade de páginas. Digital ele tem um pouquinho a mais. Ele foi lançado aqui no Brasil dia 10 de abril de 2025, ou seja, tem pouquíssimo tempo que ele chegou por aqui. E ele está sendo lançado pela editora Suma, que é um selo da Companhia das Letras, que para quem já me acompanha já sabe, eu sou parceira esse ano. Sua tradução do japonês foi feita por Maria Luísa Vanik. Como eu acabei de comentar, né, ele está disponível nos formatos físicos e também de e-book. Em formato de e-book, ele não está disponível para empréstimo pelo Kindle Limited, mas, gente, nunca se sabe, né? Às vezes as coisas mudam. Tem outros livros de editoras também que não estavam disponíveis no Kindle Limited e atualmente estão. E aí, quando eu vi a sinopse desse livro, que eu já vou contar pra vocês qual é, eu fiquei fascinada. Fiquei fascinada com todas as possibilidades que me aguardavam ao ler essa história. E sem mais delongas, vou ler para vocês a sinopse de Imagens Estranhas para vocês acompanharem mais sobre a minha leitura. Vamos lá! As ilustrações feitas por uma gestante e publicada por seu marido em um blog escondem um alerta temeroso. O desenho que uma criança faz da própria casa carrega uma mensagem sombria. O retrato feito por uma vítima de assassinato em seus momentos finais conduz um detetive amador em uma caçada eletrizante. Com uma história estruturada em torno de desenhos com aspecto infantil, cada um trazendo sua própria pista perturbadora, o Uketsu convida o leitor a montar o quebra-cabeças por trás de cada imagem e o grande arco que os conecta. Tem outra sinopse aqui na orelha do livro, mas eu acho que essa aqui é a melhor para trazer para vocês. Além disso, gente, vê se essa sinopse e essa capa impecável, que tem uns detalhes maravilhosos, não são o chamariz perfeito para ler essa história. Totalmente convidativa. Então, assim, bora lá para vocês acompanharem como foi ler essa história. Nesse momento eu tô repensando todas as minhas escolhas e me questionando se eu realmente vou fazer isso. Por quê? Porque se você percebeu, eu tô na cama, está à noite e eu estou pensando em ler um livro de terror. Vou fazer isso mesmo? Eu senti que eu tinha que fazer um vlog de leitura dessa história, gente. Senti que deveria. Então farei. Mas escolher ler de noite é complicado, né, Alice? Ah, mas trago atualizações. Não comecei ainda, eu tô me questionando se eu vou realmente fazer isso. Mas eu acho que eu vou. Já peguei aqui um marcadorzinho pra botar aqui, ler junto. E é isso. Quero dizer que eu percebi uma coisa aqui no desenho que foi apontada. Ou seja, eu vi direito. Analisei bem. Na verdade, eu vi duas coisas. E das duas coisas que eu vi, uma delas que eu vi assim de cara. Tipo, tem o desenho esse primeiro desenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem no início. Esse desenho aqui, ó. Analise esse desenho. O que esse desenho quer dizer pra vocês? O que vocês conseguem interpretar aqui? Olha. O que vocês conseguem interpretar? Eu olhei e uma coisa eu não tinha visto, mas eu reparei em coisas aqui. E depois foi explicado. Vocês reparam também? Conta aí o que vocês repararam nesse desenho. Ai, adorei esse negócio de olhar e analisar. E tentar tirar uma conclusão e ver. Ah, tem a primeira coisa, depois tem um sumário de outros desenhos, de outras coisas. Eu tô muito curiosa por esse livro, caraca.
Eu fiquei doidinha quando eu vi ele, que eu fiz assim. Não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês no vídeo de 25 livros para 2025. Eu quero passar a ler cada vez mais histórias que sejam de protagonismo não branco. Além disso, também escritas por pessoas não brancas. Então, ver um livro que foi escrito por uma pessoa amarela, e não apenas isso, mas também de outra nacionalidade, porque claramente que eu sempre leio mais nacionais, né? Só que se é um internacional que, na verdade, não é simplesmente um que veio do Zewa, aí eu quero ler mesmo, assim, porque, né, outras vivências, outras roupagens, pessoas não brancas de outros lugares. Isso é incrível, eu quero cada vez mais ler. E se você tá achando estranho eu estar falando que essa história aqui tem protagonismo não branco e foi escrita por uma pessoa não branca, sim, galera, pessoas amarelas não são pessoas brancas. Tom de pele, né, a cor da pele, não é simplesmente o único marcador que diz a qual etnia aquelas pessoas pertencem. Pessoas amarelas não são pessoas brancas. E não que os Estados Unidos não tenha pessoas não brancas. Vocês entenderam, né? Enfim, deixa eu continuar. Eu preciso comentar com vocês que já são 00:12. E o meu vizinho botou calcinha preta pra tocar. Eu amo calcinha preta. Mas não 00:12 de um dia normal da semana. Ele tá na vibe de São João. Eu também já estou ansiosa pro São João. Mas ele botou calcinha preta pra tocar. Mas assim, se ele tivesse botado só calcinha preta pra tocar, seria até mais tranquilo. Eu acho que vocês não vão ouvir, não vai pegar no áudio. Principalmente porque o som da fonte acaba ficando mais alto em relação à captação de som, enfim. Mas não apenas isso, ele tá cantando. Agora ele até parou um pouco. Mas ele começou a cantar. Fiz silêncio ver se dá pra vocês ouvirem. Não sei se vai dar. Vou até ouvir esse vídeo, ver se eu devo ouvir. Mas ele começou a cantar. Eu sei que ele tá na casa dele. Só que se ele aumenta os decibéis a um ponto de vir pra minha casa, as pessoas têm que aprender limites. Enfim. Só queria comentar isso. É porque eu tô tentando ler, né? Tá tudo na minha casa. Só tem o único barulho que tem aqui em casa é da fonte das minhas gatas. Só isso. Fora isso. Ó, Hope tá ali deitada. Helena tá ali. Todo mundo dormindo. De boa. E se ele tá fazendo outra coisa, tipo eu que tô aqui lendo, ele pode estar fazendo alguma coisa em casa, talvez ajeitando coisas. Tudo bem, mas não precisa ficar cantando tão alto. Já é mais de 00:00. Enfim, só queria desabafar. Tenho 2 notícias a dar. A primeira é que ou ele me escutou, ouviu no meu vídeo, e sim, vocês viram aí, deu pra ouvir ele cantando. E aí ele parou de cantar. Ou ele foi pra outro cômodo da casa e fica mais distante. É porque a cozinha dele fica de frente pra janela aqui do quarto. Enfim. E a outra coisa é sobre o livro, claramente. E eu acho muito interessante, gente, que sim, eu botei minha touca, porque eu ia encostar a cabeça aqui e não tem como ficar sem touca, gente. Então vou bagunçar meu cabelo. É que eu tô tentando aparecer mais bonita pra vocês nos vídeos, né? Mas sendo vídeo de vlog é um pouco difícil. E principalmente vlog de leitura que eu vou ler antes de dormir. E aí eu tenho que encostar a cabeça. E eu vou bagunçar meu cabelo? Não vou. Eu tô dormindo de fronha e de cetim. Então, se eu tivesse só deitada, eu poderia estar sem touca, porque eu ia estar da fronha. Mas fora isso, não. Então, não tem condição. Tá, mas o que eu tava falando. Como a gente sabe que o livro tem essa questão da gente desvendar coisas a partir dos desenhos, tem vários desenhos aqui. E aí eu fico olhando os desenhos com muitos detalhes, tipo, prestando atenção em todos os detalhes que tem no desenho pra tentar desvendar as coisas que tem aqui. Então eu prestei atenção numa coisa que quem tá contando, tipo, tem um cara contando sobre algumas coisas num blog. E aí ele comenta sobre essa coisa que tem nos desenhos.
E antes de eu ler, que ele comenta sobre isso, eu já tinha visto. E eu fiz assim, por que tem isso? Aí ele vai e fala, eu também não sei por que tem. Por que tem isso nos desenhos, sabe? A gente se perguntou ao mesmo tempo. Eu achei tudo. Ai, meu nariz tá coçando. Mas enfim, é muito interessante pensar nisso, sim. Ó, ele voltou a cantar. Achei porque ele não tava na cozinha mesmo, ele tava em outro lugar. Aí, tipo, eu vou lendo as páginas e olha, tem um desenho, eu olho o desenho. Aí eu olho o desenho todo pra ver tudo que tem no desenho. E pensando, essa roupa tem alguma coisa? Essa roupa tem alguma coisa? Tem alguma coisa nesses olhos, esse cabelo, essa bolsa? É muito intrigante isso. Lendo, 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 lendo. Eu. Meu Deus. Aconteceu um negócio aqui que eu não tava esperando. Então tá bom, né? Eu também senti aqui o baque que veio com isso que eu li. Eu deveria estar dormindo. Tá tarde já. Mas eu sei que eu não tô dormindo porque mesmo estando com um pouco sono, eu não tô conseguindo me desligar. E não é porque eu tô lendo, tá? Não tem isso comigo. Se eu tô com sono, eu durmo. Sono pra dormir, eu durmo. Momento pra desligar, eu desligo. Mesmo lendo, mesmo amando a história. A curiosidade... Não tem curiosidade que me faça ficar acordada, galera. Eu durmo. A questão é que eu tô meio... Mas talvez seja porque eu tomei café antes de dormir. Eu não deveria ter tomado café. Eu parei com isso, mas hoje eu tava a fim de tomar um cafezinho. Grande erro. Meu celular tá descarregando. Não sei se eu vou conseguir gravar muito. Eu tenho muitas perguntas. Né? Fui fazendo as ligações das coisas e tal. Tentando analisar os desenhos e... Mas eu não pensei que era o que é da primeira parte, tipo... A primeira história. Não sei se são várias histórias ou o que, mas tipo... Do início parece que é. E eu tô assim... Como assim? Sem contar que agora eu tô pensando que talvez algumas coisas sejam para além do que eu tava talvez pensando que fosse esse livro. Talvez aqui tenha uma coisa meio sobrenatural. Ou não. Não sei. Pera, tem que continuar lendo pra descobrir. Mas eu tô um pouco passada, chocada. Mas tá muito interessante. E curioso. Sigamos. Os meus vizinhos não tá cantando, não. Ok, continuando. Eu não li ontem. Porque eu tô nos preparativos da viagem, né? São João, vocês sabem, eu vou viajar. E aí... Talvez até quando esse vídeo sair eu já esteja viajando. Eu nem sei direito, eu não lembro a ordem que eu organizei as postagens, mas eu tô bem insana organizando tudo pra viajar, né? Inclusive deixando conteúdos prontos pra poder viajar. Mas enfim. Eu ia deixar pra comentar mais pra frente, só que teve uma coisa aqui que aconteceu que me fez vir falar com vocês logo. Que assim, eu não sei se foi o autor que não soube expressar melhor como crianças falariam, ou se é local, porque assim, como vocês sabem, esse é um livro japonês, né? O autor do livro é japonês. Pode ser que no Japão seja comum crianças falarem da forma que tem uma criança aqui falando. Nessa outra história,
Inclusive, eu achei até que teve menos desenho e tal, mas já apareceu. E aí tem uma criança, né, nessa história. Começa, inclusive, falando sobre essa criança. E a fala da criança foi muito... Isso é muito adulto. E assim, isso não é um problema. Eu só acho engraçado. Porque é aquela coisa de... A gente tem que ver o jeito que... Sabe aquela coisa de tom que as pessoas falam? A gente tem que ter cuidado quando escreve algumas coisas pra um personagem adulto não parecer que tá sendo uma adolescente falando. Da mesma forma, tem que ter cuidado quando a gente vai botar uma criança falando ou uma adolescente falando, pra não parecer alguém muito mais velho falando. Senão fica estranho. Então, eu tô me questionando. Porque eu não tenho muito hábito de ler livros japoneses, né? Então, eu tô me questionando se a criança tá falando porque é o jeito, geralmente, que se fala no Japão. Dessa maneira meio assim, tipo, ele falou, sem chance. Posso falar assim, que aí não dá pra... Não dá pra pegar o que é. Sem chance. Aí, tipo... Eu achei esquisito, porque aqui, se fosse local, né, crianças aqui falariam, tipo, eu não vou, não. Eu, tipo, não. Ai, é muito, não. Não, sem chance. Aí eu achei isso engraçado, eu queria comentar com vocês. Mas, assim, essa segunda história eu tô achando ela mais intensa, de tensão do que a primeira até. A primeira é bem curiosa, a segunda tá me deixando mais tensa, sabe? Tipo, caraca, o que vai acontecer? Eu tô achando mais tensa. Mas vamos continuar aqui pra ver. Eu tô em 41% do livro. E eu tô num sentimento misto de curiosidade pra saber o que foi que aconteceu e tédio. Eu tô achando essa segunda história muito chata, sabe? Porque eu tô curiosa. E eu sempre digo pra vocês que coisas que me movem ali em uma história é curiosidade e conexão com o personagem. Que seja as duas coisas, se não for as duas coisas, seja pelo menos uma delas. Então, assim, ao mesmo pé que eu tô entediada, porque eu quero logo que acabe e resolva esse negócio, tô achando se alongar demais. A outra eu achei mais envolvente, essa eu tô achando meio lenta. Ainda assim, eu tô muito curiosa pra saber o que tá acontecendo. Tipo, desvendar o mistério por trás, sabe? E não porque eu quero logo desvendar o mistério por si só, porque a outra também queria desvendar o mistério e ainda assim tava interessante. Essa eu tô achando meio entediante. Mas talvez a partir daqui possa mudar, né? Mais pra frente mude, sei lá. Nunca se sabe. Já não deveria nem estar falando porque eu tô com a garganta esquisita. Eu não tô me sentindo doente, mas eu tô sentindo a garganta. O que é estranho que geralmente quando eu sinto a garganta eu fico... Mas eu não tô sentindo. Eu vou falar pouco por causa que fala muito, né? Eu já até fiz feijão, fiz macarrão. Quando eu falo muitas vezes acontece, então eu vou evitar falar muito. Mas eu queria dizer que ontem, antes de dormir, que eu não gravei nada, chegou num ponto em que... Eu acho que eu não gravei nada, né? Eu não lembro. Eu sei que eu tava meio entediada, mas aí avançou pra uma parte que eu tô assim... O bom é que, apesar de estar entediada com algumas coisas, ainda assim tava interessante. Ao ponto de me estimular a curiosidade. Que é o que me estimula a continuar lendo a história. Mas... Que grandes momentos. Eu achei graça porque, assim, aconteceu uma coisa que eu fiquei... Eu sabia. Aí, eu ia vir falar com vocês, né? Falando assim, ok, tive minha resposta. Se sim ou se não. Né? Mas ainda tenho perguntas. Mas eu fiz, não, deixa eu continuar lendo.
E enquanto eu continuei lendo, eu criei teorias que foram respondidas em seguida. E eu fiquei passada. E fez total sentido. Total sentido. Total sentido. E eu tô tipo, uou. Ok, adorei. E aconteceu outra coisa que eu tô tipo assim, que? Mas, nossa, muito bom, adorei. Adorei. Nossa, que lindo. Tudo. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou, ele vai ter que terminar. No caso, o Ketsu. Mas ele tá trazendo respostas. Mas, é sério, quando eu fui lendo, eu fiz, não, será que? Eu acho que é. Meu Deus. E é? É, meu Deus, caraca. Não é possível. O quê? Ok, faz sentido. A sensação toda foi essa. Foi tipo... Eu tô fazendo silêncio hoje. Por causa da minha garganta. E aí, eu editei vídeo. E tá exportando nesse momento. Enquanto exporta, eu vou continuar a leitura. E eu nem mexo no celular quando ele tá exportando. Mas, gente... eu tô passada. Eu tinha que falar isso. Eu tava achando a terceira história meio paradinha. Um pouco interessante. Intrigante pela investigação, mas ao mesmo tempo meio... Agora que tá chegando perto da solução dela, eu tô passada com o porquê, o contexto, a explicação. Tem um tempão que eu tô assim, ó. Esse som é porque eu botei música pra tocar enquanto eu leio. Que criatividade. Deixa eu parar de falar. Passada. Eu não posso falar muito. Mas é porque é muito difícil tá lendo as coisas enquanto eu tô fazendo um vlog de leitura e que deu meio errado, né? Já que eu tô assim, não posso falar tanto. Só que eu tô muito passada com as coisas que estão acontecendo. Tipo, as coisas que vão se explicando, sabe? Eu tô chocada. Eu tô passada chocada. As linhas e tudo se encaixando. Eu vou ter que deixar pra falar mais nas considerações finais. Mas, enfim. Só pra dizer a vocês que eu sigo chocada. Passada, chocada. Gente, eu não... Nossa! É isso. Passada. Então, posso dizer mais. Além de descansar minha voz, além de passada. Galerinha, como vocês puderam ver, eu fiquei bem ruizinha da garganta. Inclusive, lembrete importante pra vocês de vão se vacinar, tá? Por favor, vão se vacinar. O tempo virou, tá mais frio, momentos frios são um momento ainda maior de disseminação de doenças respiratórias. Então, por favor, vão se vacinar. Como eu não pude me vacinar antes e fiquei ruim da garganta, não pude falar tanto mais com vocês sobre o final, né, da leitura, que foi ainda mais surtante. Gente, eu fiquei brigando comigo mesma, tentando... Eu queria muito ficar falando sozinha,
né, sobre a leitura e tipo, meu Deus, que isso? Faz alguns dias que eu terminei de ler esse livro e eu não pude falar dele pra vocês antes justamente por causa da garganta, mas agora eu tô melhorzinha, então vim dizer pra vocês, né, as considerações finais dele, que é, caramba, que livro foi esse? Fiquei muito passada, foi reviravolta por trás de reviravolta, foram coisas realmente que eu fiquei realmente passada. Coisas inesperáveis pra mim, assim, de uma maneira... Porque por mais que a gente possa querer se surpreender, a gente também quer tentar saber o que vai rolar. E tentando saber o que ia rolar, eu ficava naquela questão de ok, isso aqui pode ser que seja, mas ainda assim, mesmo que eu esperasse qualquer coisa, eu ficava ainda mais surpresa com o que vinha. Inclusive, achei esse moço, né, o Ketsu, o autor desse livro, que é essa figura enigmática que temos no YouTube, a gente não sabe o rosto dele, né, ele usa uma máscara para se esconder. Eu achei ele muito criativo, né, nas investigações, na criação das investigações, nas teias que envolvem as investigações. Além de que eu também achei bastante maravilhoso a forma como ele trouxe a resolução dos crimes. E como esse é um livro que tem bastante investigação, né? Ele é um livro de terror com investigação. Eu acabei... Terror, investigação e suspense. Eu acabava, como vocês puderam ver, tentando desvendar todos os mistérios aqui. Desvendar sobre o que eram os desenhos, o que cada desenho trazia. Quando eu falava assim, observe o desenho, aí eu ficava muito tentando entender o que o desenho ia trazer. Que coisas ele poderia abordar, que respostas ele poderia me dar. E quando eu ia ver as resoluções, né, ver as peças se encaixando, eu ficava muito abismada, surpreendida e encantada com o jeito que ele foi trazendo tudo. Algumas coisas eu acertava, então eu ficava assim, uau! Outras eu não esperava de jeito nenhum e fazia... Meu Deus, que mecanismo! Como eu mostrei pra vocês lá no começo do vlog, são 4 histórias que tem aqui. E essas 4 histórias, como mostrado na sinopse, elas se ligam de alguma maneira. E o jeito que essas histórias se ligam... Galera... Realmente, assim... O quebra-cabeça, quando se monta e se mostra a imagem aterrorizante que tem por trás, são sentimentos intensos, conflitantes, é muita coisa. Inclusive sobre essa questão dos desenhos, né, que os desenhos, por isso que são imagens estranhas o nome do livro, porque os desenhos são um recurso narrativo que faz com que a gente se envolva mais na investigação, tente desvendar os mistérios junto às pessoas que estão aqui tentando também entender esse quebra-cabeça e montar as pecinhas. Juntar as pecinhas, né, melhor dizendo. Eu achei esse recurso narrativo muito legal, assim, e fiquei me questionando se será se o Ketsu é psicólogo, porque, gente, tudo bem que ele pode ser só muito criativo mesmo, mas ainda assim eu achei toda uma trama tão bem construída de jeito assim que eu fiz, não é possível isso, eu acho que essa criatura é psicólogo. Como vocês puderam ver, teve alguns momentos de algumas histórias, investigações, né, que eu achei um pouquinho mais lentinho, né, eu achei ficar levemente entediante, porque como é uma investigação, são várias coisinhas colocadas e a gente tem que destrinchar tudo que tem. Mas, mesmo achando esses momentos um pouquinho mais chatinhos, isso não fez com que eu não quisesse continuar investigando. Isso não fez com que eu desistisse das investigações, desistisse do livro, desistisse do livro. Eu só realmente estava achando um pouquinho umas paradas, mas eu seguia muito curiosa e muito empolgada para entender tudo o que estava acontecendo. Esse foi um livro muito intrigante, que eu adorei muito me afundar nas investigações e tentar resolver. Foi ótimo ler esse livro de terror, porque ele é um livro de terror, ele é um livro aterrorizante. Eu acho que ele poderia se classificar também como um livro de horror, não só de terror, mas de horror, sabe? A misturinha das duas coisas. E aqui também tem suspense, tem as investigações. Então eu gostei muito de ter lido. Se você não sabia, agora você tá sabendo, que sim, eu também gosto de ler livro de terror. É uma coisa que eu faço com menos frequência, né? Eu gosto mais de ler romances e fantasias. Eu que realmente gosto mais de ler romance e fantasia. Mas eu também gosto de ler um livrozinho de terror de vez em quando. E quando o livro de terror entrega tanto, aí mesmo que se torna ainda mais satisfatório ler a história. Eu gosto muito de ler clichê por saber o que vai acontecer, mesmo que às vezes até o clichê possa me surpreender.
mas eu gosto ainda mais de ler uma história que possa me surpreender de forma ainda maior. Tanto é que eu leio fantasia também, né? Eu gostei muito de ter lido esse livro e ele só não fecha 5 estrelas pra mim por conta desses pequenos momentinhos que eu achei um pouquinho mais lento. Então eu daria, tipo, 4,8 estrelas pra ele, sabe? Porque esses 2 momentinhos assim que aconteceu acho que em 2 histórias eu achei mais, apesar do final ser extremamente intenso e ainda mais dinâmico e ainda mais insano e ainda mais caraca. Mas eu fecharei ele com 4,8 estrelas. Como eu sei que a gente usa a estrela quebrada, né? Tipo, 4,5, 5... 4 estrelas e meia, mas na verdade eu acho que eu daria 4,8. Isso já aconteceu outra vez aqui no canal. Agora conta pra mim, você já leu Imagens Estranhas do autor Ukeitsu? O que você achou dessa história? Conta pra mim nos comentários tudo que você achou, todas as suas teorias, que eu quero muito falar sobre esse livro. Caso você vá comentar alguma coisa que seja spoiler, não se esqueça de botar no início do texto alerta de spoiler, para outras pessoas não lerem, né, e ficarem surtadas vendo spoilers tão grandes na cara delas assim. E aí só vai ler quem quiser ler. Caso alguém aqui não tenha lido ainda e ficou com vontade de ler, eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição, porque aí vocês podem ir lá adquirir e ler e depois vir conversar comigo sobre essa história, porque eu quero muito saber mais sobre ela. Tipo assim, eu quero muito conversar com umas pessoas sobre ela, porque, gente, é sério, esse livro aqui é daqueles que a gente fica surtado enquanto lê e precisa muito compartilhar com outras pessoas e conversar com outras pessoas. No mais, boas leituras, vão se vacinar e muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo, lindezas, e até o próximo vídeo.